Todos, sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana, que nos abriga com tanto carinho, né? Acho que hoje não tem ninguém que vem pela primeira vez aqui, né? Todos já são frequentadores assíduos. É a senhora a primeira vez? Ah, então seja bem-vinda, viu? Quem quiser mais informações sobre a casa, tanto a senhora quanto os nossos queridos internautas, né? No site tem todas as informações, mas só para a gente ter uma noção, assim, a casa tem palestra todos os dias, de segunda a segunda, sendo que na sexta-feira é um trabalho mais específico para pessoas que estão passando pela dificuldade da dependência química, familiares e os próprios jovens que estão passando por esse problema, né? Nos outros dias são palestras abertas ao público. Em geral, as palestras são durante a semana às 8 horas da noite, né? Com exceção da quarta, que é às 15 horas, e sábado também às 15 horas. Né? Domingo às 10 horas da manhã, com a evangelização infantil. Então, quem tiver crianças, se quiser trazer para poder acompanhar no domingo pela manhã, né? A gente agradece sempre a colaboração de todos, as cestas básicas. A gente atende cerca de 80 famílias por mês, né? E a gente agora está aumentando um pouco esse número de famílias assistidas. A gente fez um cadastro, né, com todas as famílias que se inscreveram. A gente teve que fazer uma verificação, porque há tanta necessidade que a gente teve que verificar de fato quem a gente achava que estava mais necessitado, né? E o que a gente está pedindo, em especial nesse momento, é óleo, bolachas, açúcar, farinha, pode ser trigo ou mandioca, fubá, molho de tomate. A gente também lembra que tem o trabalho com os moradores de rua, que é sempre de sábado, por volta das 17 horas, que o pessoal se reúne aqui, e eles estão indo lá levar conforto e também a palavra amigo, o abraço amigo, né? Então, a gente agradece a todos aí pela presença. E vamos dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Deixa eu só apagar um pouquinho as luzes aqui. Vamos fechar um pouco nossos olhos materiais, entrando num ambiente de oração, de paz. Queremos pedir ao plano superior, ao Pai, que nos proteja nessa reunião de hoje, que nós possamos aprender um pouco mais, nos melhorarmos um pouco mais, que nós possamos nos fortalecer para vencer os desafios do nosso dia a dia, que nós possamos sermos pessoas mais amorosas, mais compassivas, mais guerreiras pelo bem. E é por isso que estamos aqui, Pai, para orarmos juntos, para nos fortalecermos, para aprendermos um pouco mais os ensinamentos da doutrina, que tanto nos consola, que tanto nos fortalece. Pedimos ao plano maior, que aqui está presente, que possa nos ajudar, cada um em sua necessidade, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, e que possamos chegar aos nossos lares cheios de esperança e de fé, e também possamos conduzir os nossos trabalhos de uma forma altiva e feliz. Que assim seja. Graças a Deus. Abrindo um pouco os nossos olhos então, né? Hoje nós teremos a nossa querida Renata, que falará sobre nós, falará a nós, né, com o tema exaustão. É um texto tirado do livro Modo de Entender, do Francisco do Espírito Santo. Seja bem-vinda, viu? Então, boa noite a todos. Muito bom poder estar aqui de novo, né, gente? Não é uma palestra, não, é só uma conversa entre amigos. E o tema, né, com o título Exaustão, nos faz buscar o significado da palavra. Então, exaustão, nós sabemos que é cansaço. E aí, o nosso cansaço ou a nossa fraqueza, muitas vezes, né, se deve ao fruto, né, da nossa falta de limite. Então, muitas vezes, o que nós queremos para determinados momentos não é o que acontece, porque nós somos imediatistas. Nós achamos que o tempo aqui da Terra é igual ao tempo que os nossos amigos espirituais nos ditam. Então, nós ficamos numa ansiedade, né, numa espera de determinadas situações, resoluções, e às vezes elas não acontecem tão imediatamente assim. E isso vai causando uma prostração, um certo cansaço, uma certa fadiga, e as pessoas vão desanimando.
também esse desânimo que pode acontecer conosco, muitas vezes até o nosso espírito, que por estar diante de uma prova, queira recuar. Né? Então, porque quando nós estamos na erraticidade, nós concordamos com um monte de coisas. Né? Quando chega aqui, aí nós esquecemos, passamos pelo véu do esquecimento, e aí nós falamos assim, eu não queria tudo isso não, o peso está difícil, esse fardo não está sendo fácil de carregar, né? E aí nós, não gosto de usar a palavra nos acovardamos, mas assim, nós nos enfraquecemos diante de determinadas provas, sem pensar duas vezes nisso. Porque tudo aqui é passageiro, nada acontece por acaso, nós sabemos muito bem disso. Então, nós precisamos lembrar que, muitas vezes, todo aquele acúmulo de funções que nós estamos nos destinando a fazer, não nos caberia naquele momento. Então, nós precisamos, é hora de dar um freio, né? Dar uma paradinha e falar assim, olha, calma, vamos centrar, olhar para a nossa vida, ver o que está acontecendo, o que eu posso fazer para melhorar, para que eu não me prejudique. Porque, às vezes, eu quero abraçar o mundo e eu não vou conseguir fazer isso. Eu me lembro, já tem um tempo, né? Nós participamos de um leilão de quadros, né? Nós vimos os quadros serem pintados mediunicamente e eu consegui, com muito custo, arrematar um dos quadros que estavam sendo leiloados ali. E aí, quando eu cheguei para a entidade que estava, né, auxiliando no processo, não quem tinha pintado, quem auxiliava no processo para falar para a gente qual era o tipo de moldura que nós tínhamos que colocar, porque até isso tem a ver com a energização da peça. E aí ele olhou bem para mim e falou assim, esse quadro representa as suas mãos. Então, é um quadro, ele é muito bonito. Ele tem cor lilás e dourada. Então, ele tem assim, como se fossem bolas jogadas, assim, só que 5, né? São 5 bolas. Aí ele falou da representação das mãos e cada elemento daquele é um dedo, né, da mão. Ele falou assim, é para você parar de querer carregar o mundo nas costas. Você não vai conseguir fazer isso. Então, todas as vezes que você se sentir com esse cansaço, essa fadiga, aquela coisa que a gente sabe fica igual o cachorro correndo atrás do rabo e não chega em lugar nenhum. Ele falou, quando você estiver desse jeito, então chega próximo, né, do quadro, faz aquela prece, aquela coisa toda, e a energia vai ser estabilizada, vai recarregar tudo aquilo. E, incrivelmente, de quando aquele quadro entrou na minha casa, as coisas começaram a tomar uma proporção diferente. Eu fui desacelerando. Hoje, eu falo assim, nossa, como que eu dava conta de fazer tantas coisas como eu fazia antes, né? Hoje, se eu colocasse na minha vida tudo que eu já fiz anteriormente, eu acho que talvez eu não conseguisse fazer. É óbvio que a gente consegue sim. Quando, né, o trabalho aparece, você acaba achando uma forma de desempenhar. Mas aquele desgaste, aquela fadiga, aquele cansaço, não é só físico, né, gente? Nós sabemos que vai muito além disso. Foi diminuindo. Então, é uma coisa que foi muito interessante na minha vida, essa questão da aquisição dessa peça. E eu sempre me lembro disso. Aí o texto diz o seguinte, que o excesso de bagagem que às vezes nós estamos carregando, né, nos faz querer ter o controle das coisas e das pessoas. Nós não controlamos ninguém, gente. Ninguém. Nós temos uma falsa ideia de que somos superiores a tudo aquilo que fazemos. Então, tudo que a gente faz é melhor. Eu sou melhor do que o outro. Começa a delegar a função. Ninguém é melhor que ninguém. Ah, não, mas o meu arroz ninguém faz igual. Faz. Lógico que faz. Pode não ter o mesmo sabor, mas é igual, é feito com o mesmo capricho, com o mesmo empenho, tem um temperinho gostoso. Então, basta a gente conseguir delegar a função para as pessoas. Esse é um defeito, vamos dizer assim, entre aspas, que as mulheres têm muito. Porque nós, mulheres, temos aquela mania de querer abraçar todas as coisas do nosso lar. Então, nós saímos para trabalhar, né, fora de casa, conseguiram esse benefício para nós, né, gente? Mais esse, tá? Então, nós acumulamos as nossas funções, chegamos em casa, temos que vestir, né, a carapuça de mãe, esposa, companheira, amiga, enfermeira, e aí vocês já sabem, né, administradoras do lar, enfim. Tem algumas que conseguem deletar algumas funções, não ligam para muitas coisas e tudo bem, invejo, viu?
Desculpa, a inveja não é uma coisa muito boa, mas eu tenho inveja de quem é assim, eu não consigo, mas tudo bem. Pensando por esse lado, que as coisas que nós fazemos não são perfeitas, que nós temos que tirar essa coisa da perfeição, do perfeccionismo da nossa vida, nós conseguimos delegar a função para algumas pessoas que convivem conosco no nosso lar. Ah, mas os meus filhos são muito pequenos. Gente, não mata ninguém organizar os brinquedos. Não mata ninguém ensinar a criança pequenininha a arrumar a cama. Eu vou confessar uma coisa, a gente ensina, mas tem uns que não aprendem. O meu não conseguiu muito bem aprender. Né? Fala que é uma coisa desnecessária. Mãe, para que precisa arrumar a cama se de manhã a gente sai dela e de noite vai entrar de novo? Né? Então, a lógica do ser humano é essa, mas tudo bem, não é a minha, né? Mas tem vários como ele por aí, eu sei. Mas foi ensinado. Então, um dia que precisar fazer, vai saber fazer. Nós precisamos lembrar disso. Quem prepara pessoas precisa preparar para o mundo, gente, para a vida. Os filhos são emprestados. Nós temos a nossa missão, a nossa função enquanto pais, mães, educadores, né? A nossa função é essa, preparar para o mundo. Não dá para ficar lá como uma galinha choca e os pintinhos embaixo da asa para a vida inteira. Não tem como. Senão seu filho faz 40, 50 anos e virou um adultescente e não quer sair de casa de jeito nenhum. Tá? Então, eles precisam criar asa e voar. Essa ansiedade que nós temos, né, o ser humano tem, de resolver as coisas imediatamente, como eu falei no início, né, o nosso imediatismo, faz com que nós queiramos sempre executar as coisas de pronto, de imediato, naquele instante. Gente, não é assim. Tudo, na natureza, não acontece paulatinamente, devagar. Um fruto um dia não foi semente. Né? O passarinho não precisa fazer aquele trabalhozinho dele lá, de espalhar o pólen das flores. Né? A abelha, aquele trabalho minucioso para poder nos fornecer esse néctar que é o mel, enfim. Se na natureza as coisas acontecem assim, por que na nossa vida tem que ser diferente? Eu quero fazer assim, ó, tenho uma varinha de condão e eu vou resolver os problemas meus, da minha família, de todos os meus amigos, de quem trabalha comigo, em um piscar de olhos. Não vou fazer isso. Não dá para fazer. Quem age dessa forma beira o perfeccionismo. E esse perfeccionismo vai impor com que a gente realize as tarefas de maneira impecável. Confesso aqui também que eu já dei uma melhorada nesse sentido. Tá? Então, a coisa não precisa ficar 100%. Se ficou 90%, já está jóia. Né? A gente pode fazer as nossas coisas com esmero, com capricho, mas não precisa ser com perfeição. E também eu preciso tomar um cuidado, porque às vezes, porque eu sou caprichoso daquela forma, gosto de agir daquela maneira, eu quero ficar cobrando os outros e achar que todo mundo tem que ser igual. Não tem que ser igual, gente. Não dá. Eu posso falar assim, não julgando, eu posso falar, bom, eu faria diferente. Se fosse na minha casa, seria de outra forma. Ótimo, isso não é julgamento. Você está dizendo como seria a sua posição. Agora, o que não pode é você ficar apontando o dedo para o outro e falar, nossa, que falta de capricho, você viu aquilo? Não. Isso nós não devemos fazer. Nem as outras pessoas conosco. Porque eu escuto noite e dia muitas coisas nesse sentido, né? Falar, doida, né? Ó, doidinha de pedra. Porque lava até sola de sapato, então a pessoa é xarope. Mas nós não podemos pensar nessa questão da mão, sabe, que vai e vem de ficar julgando, nem para um lado e nem para o outro. Nós temos que ter aquela cautela para que as coisas saiam do jeito que nós queremos, mas sem ficar pensando que o outro tem que ser igual a gente. E o outro também não tem que pensar que nós tenhamos que ser iguais a eles, né? Ao invés da gente viver, né, cada dia como uma alegre e fascinante viagem do nosso aprendizado, a gente vai tornando a nossa vida uma coisa chata, né, uma expedição cansativa, constrangedora, com metas inatingíveis. Então, nós nunca conseguimos chegar a lugar nenhum. Porque eu quero fazer tudo de um jeito tão perfeito, né, precisa tudo sair tão certinho, que eu não dou conta de desempenhar as minhas funções. E aí eu abandono a tarefa no meio do caminho. Começo a ficar cansado. Eu abracei um monte de tarefas, um monte de funções, não consegui terminar nenhuma e o cansaço vai chegando.
Só que aqui eu preciso fazer um parênteses, que é o seguinte: quando a gente precisa de algo, né, um favor, ou uma prestação de serviço, uma gentileza, nós devemos sempre pedir para aquele irmão nosso que é ocupado. Porque aquele que é ocupado, ele vai dar um jeitinho, ele vai se virar em 30, mas ele vai atender o seu pedido. Aquele que é desocupado, esqueça, ele vai te enrolar até no último minuto, dizendo que vai te ajudar e não vai fazer nada por você. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a ociosidade também é algo que nós precisamos tirar da nossa vida, tirar do caminho. Não dá para ficar vivendo de braços cruzados e falar assim, não, lá no centro falaram que não era para colocar muita carga no ombro, não. A gente já tem uma vida tão difícil, não é isso que eu estou falando aqui não, hein, gente? O perfeccionismo é inimigo da tua paz interior. Então, a nossa paz, ela depende de alguns fatores, e o perfeccionismo acaba atrapalhando essa sensação benéfica que é a paz. A tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos não para a tua realização interior, mas para você receber aplausos exteriores. Então, aquelas pessoas que querem fazer as coisas não de coração aberto, porque eu quero ajudar o meu próximo, eu gosto de ver as pessoas bem, eu quero aquela coisa que a gente sempre aprendeu, né? Faça a sua mão direita e a sua esquerda não saiba nada do que ela fez. Eu não preciso colocar um estandarte dizendo que eu ajudei fulano, beltrano, mariano, ou que eu fiz isso, aquilo. Não. Nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca, propositalmente. É para ouvir mais e falar menos. Pronto. Não tem que falar absolutamente nada. Vai lá, faz, ajuda, faz o que tem que fazer e pronto, não precisa ficar querendo receber louros, não. A necessidade da gente se sentir superior, elevado, esplêndido, né? Dispõe de uma energia emocional muito grande. Isso gera esse cansaço, essa exaustão. Então, nós precisamos, assim, entender que a nossa necessidade, ela vai muito além do que isso. Então, por exemplo, quando a nossa estima está baixa, né, a baixa autoestima, ela nos leva ao top, né, ao pico, ao cume do exagero em produzir cada vez mais. Porque eu preciso mostrar que eu estou bem, eu tenho uma necessidade de estampar no meu rosto que eu estou bem, feliz, alegre, eu preciso fazer isso, é uma necessidade. E na maioria das vezes isso não é uma verdade. E todos nós não somos fortalezas o tempo inteiro. Por mais que nós sejamos fortes, tem um momento que a gente esmorece. E graças a Deus, porque nós estamos aqui aprendendo. O nosso esmorecimento, a nossa fraqueza, dá oportunidade para um irmão nosso nos ajudar, nos acalentar, falar assim, olha, por que você está triste, derrubado desse jeito? Vamos, levanta, anda, vamos caminhar. Então, nada acontece na nossa vida por acaso, nós precisamos confiar nisso. Às vezes, por a gente se sentir menos do que os outros, nós tentamos, né, compensar a autodesconsideração fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa de querer abraçar o mundo e não conseguir fazer isso. E quem abraça o mundo e consegue desempenhar as funções, acaba ficando exausto. As energias vão acabando. E aí, acabando as nossas energias, o que acontece? Nós adoecemos primeiro a nossa mente e depois o nosso corpo físico vem adoecendo junto. Então, nós precisamos estar sempre bem, com a cabeça bem, para ter equilíbrio entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. A preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida. Gente, vamos esquecer o que o outro vai pensar daquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho que dar satisfação de nada que eu faço para ninguém. Para a única pessoa, né, o único ser, vamos dizer ser, né, não pessoa, que nós vamos ter que ajustar, né, prestar conta das nossas coisas, dos nossos atos, né, ajustar as nossas contas, é com Deus. Porque Ele nos deu essa oportunidade de evoluir. Se eu assinei lá, né, fiz o meu processo, né, meu planejamento reencarnatório, assinei o meu contrato bonitinho, ó. Vou fazer tudo isso, tá tudo guardadinho. Chega aqui, falo a bola é minha, não brinco mais, né, vou para casa, faço bico, birra, bato a porta, não quero fazer mais nada disso. Aí quando chegar lá, de volta, eu vou ficar com que cara para chegar com o meu papelzinho e começar, né, o tique das coisas. Fez isso? Isso. Isso aqui.
Poxa vida, então você foi lá para fazer o quê? Né? Você estava combinado que ia fazer tudo isso e chegou e não quis brincar mais. A bola era tua, não quis brincar mais. Ficou de mimimi. Não, 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 não. Nós não podemos fazer isso. Então, nós temos que aproveitar as nossas oportunidades todos os dias, gente. Todos os dias. Quantos irmãos nossos dariam tudo para ter conseguido sair correndo do trabalho, né? Às vezes nem tomar um banho, jantar, não deu tempo, chegar a sentar aqui para poder ouvir o que a gente está falando? Quantos que estão desprovidos dessa saúde física e que não conseguem nem respirar esse cheiro de tinta forte que está aqui hoje? Não é? Então, nós temos que aprender a valorizar cada coisa que nós temos na vida. E eu posso falar para vocês de carteirinha que dá certo. Dá certo. Dificuldade todo mundo enfrenta. Uns menos, outros mais, por conta do nosso grau de evolução. Então, existem irmãos que estão um pouquinho na nossa frente, mas outros tantos que estão atrás de nós. E aí eu vou desperdiçar tudo que eu já fiz por conta de atitudes inadequadas? Porque eu não quero fazer as coisas do jeito que precisam ser feitas? Mais uma vez, pegando o exemplo de nós mulheres, estamos lá preparando uma refeição. A gente está cansada, exausta, deu tudo errado, tudo bem. Você vai fazer a comida com raiva, você vai envenenar aquele alimento. Então, se está com raiva, não está num bom dia, não cozinha, não. Não cozinha, porque você vai envenenar a comida. Compra. Compra, faz miojo, qualquer coisa, não faz a comida, não. Come pão. Não vai dar veneno para todo mundo que mora na sua casa. Não dá para fazer isso. A gente tem que fazer com gosto, com capricho. O alimento entra para o nosso corpo físico e vai alimentar as outras coisas que nós temos, né? Porque nós precisamos desses elementos todos. Então, nós vamos nos alimentar com uma coisa de energia negativa? Não pode, tá? A tua exaustão não é produto do teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças ao edifício de Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ver. Então, que ego que é esse, né? Viramos todos narcisos, né? Que ego é esse que fica inflado, parecemos um pavão, que faz com que nós pensemos que tudo que nós fazemos que é o certo. O que o outro faz é sempre o errado. De uns tempos para cá, eu comecei a fazer um exercício que é muito interessante. Quando alguém me faz alguma coisa, antes de julgar ou de pensar alguma, né, fatalidade ou algo errado, enfim, eu me coloco no lugar da pessoa, vendo a minha atitude, então recebendo a atitude que eu ofereci. E como será que eu agiria se fosse eu no lugar daquela pessoa? Porque é muito bom falar, né? Você viu fulano? Nossa, cheguei e cumprimentei com a maior alegria do mundo, nem balançou a cabeça para me dar bom dia, me ignorou. Tá, você sabe como fulano dormiu à noite? Sabe como foi o dia anterior dele? Sabe o que está passando na cabeça dele? Quais são os problemas dele? Então, você fez a sua parte, não fez? Ótimo, bom para você. Se ele não conseguiu retribuir, não entre no padrão vibratório. Para que você vai fazer isso? Você vai se envenenar com uma coisa errada? Não, gente. O julgamento não nos cabe. Vamos começar a fazer esse exercício diariamente, tá? Outra coisa que o texto fala que é muito interessante. No labor cristão, quer dizer, no trabalho cristão, felizmente o esforço e o desgaste, eles são restaurados e a criatura se alimenta energeticamente. Então, nós podemos trabalhar para o bem o tempo todo. Não adianta a gente ficar naquela coisa assim, não sei por que tudo acontece comigo, não faço mal para ninguém. Tá, e o bem você está fazendo? Nós temos que praticar o bem incessantemente, o tempo inteiro, sem cansaço. Sem cansar. Não dá para falar assim, não vou fazer o bem hoje não, eu já fiz ontem. Né? Não preciso fazer nada de bom hoje. Ontem eu já fiz, não. Nós temos que fazer o tempo todo. Nós precisamos ver o seguinte, entrar em contato com os potenciais internos que nós temos, e aí, a partir desse momento, nós vamos começar a sentir os prazeres da nossa alma. Por quê? Porque tudo aquilo de bom que eu carrego, que eu tenho, e que todo ser humano tem, por mais maldoso que possa parecer um ser que está na nossa caminhada, alguma coisa de bom tem plantado naquele coração. Alguma coisinha tem. Basta despertar, basta mudar. Não existem pessoas que, quando estão no leito de morte, perdoam os outros, né? Aquela coisa de família, que brigou, fazia 30 anos que não conversava, tal.
Não, eu quero conversar com fulano, quero ver fulano, ó, eu te perdoo. Tá valendo? Claro que tá. Óbvio, se foi de coração aberto, se foi do fundo da alma, tá valendo tudo. Então, nós precisamos nos redimir sempre, sempre que for possível. A respeito disso, né, o Paulo de Tarso escreve o seguinte, que tinha já no topo do nosso capítulo do texto. Por isso, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbios, né, o opróbio são as desonras, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa do Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então, aqui, o que ele diz para nós a respeito disso é que cada coisa que nos acontece é para o nosso crescimento. Tudo que nós passamos faz com que a gente cresça. Só que de maneira com que a gente aceite, da maneira como nós estamos frente às situações. Não é porque eu passei por uma prova difícil, mas não aceitei, que eu vou receber os méritos. Aí não tem graça. Eu preciso aceitar com resignação, fazer as coisas da melhor maneira possível. Aí sim eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é a tão famosa evolução, né, gente? Portanto, nós precisamos ter calma. Calma não é lentidão e nem desleixo. Não é. Cada um tem que fazer as coisas no seu tempo. Quem tem mais de um filho sabe, cada um é de um jeito. Então, tem filho que é ligado no 220, tem filho que é ligado no 50, né? Então, a coisa não vai. Você tem que ir de manivela, porque não vai, não vai, não vai. Mas tem que dar tempo, tem que ter calma. Cada um de nós aqui tem o seu tempo. Nós estamos num grau evolutivo diferente. Então, vamos dar tempo ao tempo. Antes de tudo, nós precisamos lembrar que a conquista de quem aprendeu que o Criador sempre faz a sua parte, esperando, né, que a criatura igualmente faça a sua. Então, quando nós sabemos que temos amparo e proteção diariamente, gente, os nossos mentores, os nossos protetores, eles não descansam nunca. Então, se nós temos esse amparo diário, por que nós não podemos fazer a nossa parte? Como? Agradecendo. Como? Dando ouvidos para aquilo que nós chamamos de intuição. Né? Quando fala, não vira à esquerda, aí você vai lá e tem, eu viro, né? E se dá mal, aí depois fala, devia ter escutado. Então, vamos tentar ouvir um pouquinho mais, né? Nos ouvir, nos conectar um pouquinho mais com o lado espiritual para poder ter um pouco mais de discernimento. E a gente tem que lembrar que a tua parte é uma pequena parcela, né? A nossa parte é uma pequena parcela e ela deve ser retirada das nossas forças e utilizada conforme os nossos limites, ou seja, proporcionalmente com as conquistas e as nossas possibilidades. Então, cada um de nós aqui precisa ter em mente o seguinte, que tudo que nós queremos, desejamos, né, fazer na nossa vida é possível, mas dependendo do esforço e do mérito de cada um. Cada um aqui está num degrauzinho da evolução. Não somos todos iguais, nem os dedos das mãos são iguais. Então, ninguém é igual a ninguém. Nós temos que respeitar o nosso limite. Nós precisamos procurar fazer o bem incessantemente para que a nossa evolução seja plena. O que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Agora fiquem à vontade para fazer perguntas. Bom, agora é o momento que a gente pode fazer perguntas, uma colocação que for pertinente ao tema, né? Alguém gostaria de falar? Bom, Renata, enquanto o pessoal pensa um pouquinho, né? Falar um pouco do tema, né? Que você pergunta, né? Sobre o estresse, né, que hoje em dia está tão na moda, né? Falar, né? Acho que um pouco essa exaustão, né? Que a gente acaba não administrando bem, né? A nossa energia psíquica, exatamente, física, né? E o nosso companheiro Lourenço. Ô, Lourenço, beijo. Nosso amigo Lourenço manda um abraço a todos. Obrigada, obrigada também. E agora, nosso amigo Lourenço foi morar em São Luís, ele sempre participa das palestras online, das perguntas, né? Ele fala assim que o aprendizado que nós temos não ele sempre tem aí, que a natureza não progride em saltos, né? Que a gente às vezes tem algumas pausas, né? Então, eu queria você falar um pouquinho sobre isso, né? Se pode acontecer que no nosso aprendizado a gente possa, de vez em quando, errar, voltar, dar umas pausas, né?
isso mesmo. Porque às vezes, né, gente, como ele disse, que nada acontece em saltos, né? Eu falei no início, tudo acontece paulatinamente. Então nós precisamos desse tempo e às vezes nós até ficamos um pouco adormecidos, vamos dizer assim, né, nessa nossa evolução, no desenvolvimento, mas não seria o ideal, porque nós precisamos desse tempo, aproveitar o nosso tempo aqui o máximo possível. Mas nada é perdido. Mesmo aquele que ainda está em stand-by, né, está paradinho, quietinho, tem a oportunidade de recomeçar. E quando a gente erra, né, às vezes, com tanta coisa que é dita aqui, nós falamos assim, meu Deus, não faço nada disso, então eu sou um ser humano péssimo, não vou evoluir nunca. Não, gente, não é assim, porque cada um de nós vai conseguir encontrar um caminho para fazer a coisa certa. Nós somos só um grãozinho de areia, né? Se não tiver orgulho, é isso aí. Que é a coisa do ego que eu falei, né, seu Américo? Então, se esse orgulho não ficar tão em evidência, se nós aceitarmos que nós temos essa missão de evoluir, né? Eu acho que a nossa missão maior é a evolução. Então, nós nos propusemos a isso. Não vamos desperdiçar o tempo. Que pode acontecer? Pode, aquela coisa de, né, a questão ficar adormecida. E o que o Paulo falou a respeito da questão do estresse, nós sabemos que, por exemplo, a depressão, ela é uma doença que hoje atinge crianças. O estresse, as crianças são estressadas. Por que será que isso acontece? Né? Essa roda automática de precisar fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ninguém consegue ter um tempo para si mesmo, não dá. Você faz 1 milhão de coisas no dia, o dia parece não ter mais 24 horas. Nós não temos mais condições de fazer o que fazíamos antes, né? Isso não é só uma sensação, parece que é uma coisa física mesmo, da matéria. E aí a gente precisa administrar isso da melhor maneira possível. Não sei se eu disse o que ele gostaria de ouvir, viu, Lourenço? Fala, meu querido. Nós somos muito orgulhosos. Sim. Né? Ainda assim. Da natureza humana. Né? Uhum. Por isso que a gente quer fazer tarefas, né? Coisas que não estão ao nosso alcance. Nós não chegamos ainda nesse ponto, não viemos para isso. Né? Exatamente. Né? Então, dá um mundo de conflitos, né? Que o fulano não quer ser modesto, não quer levar, enfim, a vida, né? Como tem que ser vivida, né? Exatamente. É trabalhar a questão do orgulho, né? Para poder ver se isso começa a ser modificado em cada um de nós, né, seu Américo? Mais alguma pergunta? Uma colocação? Tá bom, Renata. Obrigado pela sua participação. Imagina, que é isso, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom final de semana para todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada. Bom, depois de tanto recebermos, né, tanto aqui pelo que ouvimos, como também pelo plano espiritual aqui presente, que a todos nós assistiu, chegou o momento de doarmos um pouco de nós, né? Vamos agora, então, serenar o nosso coração mais uma vez. E vamos agora vitalizar o bem, a ajuda. Há muitos lugares nesse planeta que passam por dificuldades, os hospitais. Quantas pessoas nesse momento agora passam problemas físicos, muitas vezes sozinhas, muitas vezes em dores. E podemos agora, de alguma forma, ajudá-los, enviando a eles um pensamento, um sentimento de amor, uma vibração que possa cada um deles assistir. Vivemos também pelas pessoas que estão passando pelo problema da dependência química, que estão agora nas ruas, no frio, que passam necessidades, que ainda estão presos pelos problemas psicológicos, familiares,
que ainda não conseguem se libertar das drogas. Vamos vibrar muito amor, que eles possam, cada um deles, receber a ajuda necessária, que possam encontrar seres humanos também que queiram fazer o bem, que queiram dar uma mão, que eles possam aceitar essa ajuda. Vibremos com muito amor por esses nossos irmãozinhos. Vibremos também por todos os trabalhadores do bem, que onde quer que estejam, procuram plantar sementes de amor, de justiça, onde quer que estejam, quer estejam nos seus trabalhos, quer seja nos seus trabalhos voluntários, quer seja dando uma palavra amiga ou conforto. Vibremos para que essas pessoas continuem a exercer esse trabalho de ajuda, de amparo ao próximo, e que nós possamos também, nós, fortalecer essa corrente do bem, fazendo a nossa parte, ajudando aqueles que precisam, fazendo boas obras, confortando aqueles que sofrem, ajudando materialmente ou emocionalmente à medida das nossas possibilidades. E assim, Pai, nesse mesmo espírito de vibração, queremos também agora, fazendo a nossa prece final, agradecendo a oportunidade da vida que temos, a oportunidade de trabalharmos, a saúde que temos, a todos os desafios que temos nessa existência, que por mais que possamos sofrer, sabemos que são momentos de aprendizados, são momentos que a gente pode valorizar a nossa vida, que a gente possa melhorar quem somos. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido, por essa casa tão bendita que nos abriga. E queremos ir para nosso lar, levando uma mensagem de paz, de amor, que possamos compreender aquele nosso familiar mais difícil, que muitas vezes nos pede a paciência, a resignação. Que nós possamos sermos pessoas cada dia melhores, Pai, para que nós possamos ajudar esse planeta a ser um planeta melhor, que nós possamos reforçar a atmosfera do bem, envolver o nosso planeta em muitas vibrações de amor, para que ele possa pouco a pouco também ir se transformando e ser aquela terra bendita em que não haverá mais violência, que não haverá tanto sofrimento desnecessário. Que assim seja, Pai. Seja conosco essa semana. Amém. Bom, fechando um pouco, agora abrindo nossos olhos, com muito carinho, né? Agradecemos a todos pela presença. E os trabalhos ainda continuam. Agora é o momento dos passes e vocês vão ser chamados pouco a pouco para receber, tá bom? Uma boa semana a todos. Tá?